Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e transformação. Hoje, eu quero começar com uma pergunta que, provavelmente, já passou pela cabeça de cada um de vocês em algum momento da vida. Talvez enquanto observavam o sucesso alheio ou enfrentavam um obstáculo inesperado. A pergunta é: por que algumas pessoas parecem ter sido tocadas por uma estrela, conseguindo tudo o que desejam com uma facilidade aparente? Enquanto outras, por mais que se esforcem, parecem nadar contra a maré, acumulando frustrações? Será que o universo escolhe favoritos? Será que o sucesso é apenas uma questão de estar no lugar certo, na hora certa? Ou será que existe uma arquitetura invisível, um segredo que, se desvendado, poderia colocar o destino de volta em nossas próprias mãos? Para responder a essas inquietações profundas, hoje vamos mergulhar nas páginas de um livro que é, ao mesmo tempo, uma fábula simples e um manual de vida extraordinário. Estou falando de A Boa Sorte, ou no original Good Luck, de Alex Rovira e Fernando Trias de Bes. Esta obra não é apenas uma história sobre cavaleiros e magia, é um mapa do tesouro para a alma humana. E a primeira coisa que precisamos entender, antes mesmo de entrarmos na floresta encantada da nossa narrativa de hoje, é a distinção fundamental que os autores nos propõem, a diferença abismal entre a sorte e a boa sorte. Parece apenas um jogo de palavras, não é? Mas, à medida que avançarmos, vocês verão que essa distinção muda absolutamente tudo. A nossa história começa num cenário muito familiar, um parque tranquilo numa tarde de primavera, onde o destino promove o reencontro de dois velhos amigos de infância, Max e Jim, que não se viam há 50 anos. E o contraste entre eles não poderia ser mais gritante. De um lado temos Max, que, apesar de ter nascido na pobreza, carrega um sorriso sereno, roupas alinhadas e uma aura de realização. Do outro lado está Jim, que nasceu em berço de ouro, herdou uma fortuna, mas que agora, aos 60 anos, carrega no rosto as marcas profundas da amargura, da falência e da desilusão. Jim acredita que a vida foi injusta, que a má sorte o perseguiu. Max, por outro lado, acredita que a sorte é algo que se cria. E é nesse momento, para consolar e iluminar o amigo, que Max decide contar a lenda do trevo mágico. Uma história que seu avô lhe contará e que foi a bússola de sua vida. Imaginem agora que somos transportados para um reino distante, onde o lendário mago Merlin reúne todos os cavaleiros do reino para lançar um desafio que faria tremer até os mais bravos. Merlin anuncia que, em 7 dias, nascerá na floresta encantada o trevo mágico de 4 folhas. Mas não é um trevo qualquer, é um trevo único, capaz de conceder sorte limitada e eterna a quem o possuir. A promessa é tentadora, não é? Sorte infinita no amor, nos negócios, na guerra. No entanto, há um detalhe que faz a multidão de cavaleiros dispersar rapidamente: a floresta encantada é gigantesca, escura. E as chances de encontrar um trevo minúsculo lá dentro são praticamente nulas. A maioria desiste antes mesmo de tentar, acreditando que não vale a pena o esforço sem uma garantia de sucesso. Apenas 2 cavaleiros aceitam o desafio: Not, o cavaleiro do manto preto, e Sid, o cavaleiro do manto branco. Aqui começa a verdadeira lição, pois Not e Sid representam 2 atitudes opostas diante da vida. Not, o cavaleiro de preto, representa a mentalidade da vítima, daquele que espera que o mundo lhe deva algo. Ele entra na floresta com a arrogância de quem quer encontrar a sorte pronta. Já Sid, o cavaleiro de branco, representa a responsabilidade pessoal, a compreensão de que somos coautores do nosso destino. Vamos acompanhar o primeiro dia dessa busca. Ambos os cavaleiros decidem procurar o gnomo, o príncipe da terra, pois quem melhor que ele para saber onde nascem as plantas? Not, impaciente, pergunta ao gnomo: onde vai nascer o trevo mágico? Percebam a pergunta: ele quer a localização exata, ele quer o atalho. O gnomo responde que é impossível, que trevos de 4 folhas nunca nasceram ali porque o solo da floresta é duro e estéril. Not fica furioso. Ele sente que Merlin o enganou. Ele aceita a impossibilidade como uma afronta pessoal e decide esperar, amargurado, acreditando que talvez, por um milagre do acaso, ele tropece no trevo.
Agora, vejam a abordagem de Sid. Ele também ouve do gnomo que o solo é impróprio. Mas, em vez de aceitar o não como resposta final, ele faz uma pergunta diferente. Ele pergunta: o que seria necessário para que um trevo pudesse nascer aqui? Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. O gnomo explica que seria preciso terra fofa e nova. O que Sid faz? Ele não lamenta. Ele viaja até um local distante, o Vale das Vacas Anãs, busca terra fértil e, com as próprias mãos e sua espada, limpa um pequeno pedaço de chão na floresta, revolvendo a terra velha e colocando a terra nova. Ele criou uma condição que não existia. Ele preparou o terreno. No dia seguinte, a busca continua. Nott, ainda vagando sem rumo e sentindo-se injustiçado, procura a Dama do Lago. Ele quer saber se ela viu o trevo. Novamente, a resposta é negativa. A Dama do Lago explica que os trevos precisam de muita água, e a água do lago não chega a toda a floresta por infiltração. Mais uma vez, Nott se sente vítima das circunstâncias. Como posso ter sorte se o ambiente não ajuda? Ele pensa. Já Sid, ao encontrar a Dama do Lago, descobre essa mesma necessidade de água. Mas ele percebe algo mais: o lago está transbordando, sufocando as flores ao redor. Sid vê uma oportunidade de ajudar e, ao mesmo tempo, criar condições para o seu trevo. Ele cava um sulco na terra, criando um riacho que leva a água do lago até o seu pequeno pedaço de terra recém-preparado. Notem a beleza disso: ao resolver um problema alheio, ao compartilhar e ajudar a Dama do Lago, ele garantiu a irrigação necessária para o seu projeto. A sorte, muitas vezes, chega quando nos dispomos a servir. A jornada avança, e o tempo está se esgotando. No quarto dia, os cavaleiros encontram a Sequoia, a rainha das árvores. Nott, já desesperado e cínico, nem quer ouvir conselhos, apenas confirmação do seu fracasso. Sid, porém, observa seu pedaço de terra úmida e fértil e se pergunta: o que mais falta? Ele percebe que a floresta é muito escura. As árvores antigas bloqueiam o sol. Ele pergunta à Sequoia se pode podar alguns galhos velhos e mortos. A Sequoia, que na verdade desejava se livrar daquele peso morto, consente. Sid trabalha arduamente, removendo o que não serve mais, permitindo que a luz do sol toque o solo que ele preparou. Aqui temos outra lição poderosa: para a sorte florescer, às vezes precisamos eliminar o velho, o que está estagnado, para dar espaço à luz e ao novo. A procrastinação é inimiga da sorte, a ação imediata para limpar o caminho é essencial. Chegamos então ao penúltimo dia. O cavaleiro de manto preto, Nott, está exausto de tanto procurar sem encontrar nada e decide que Merlin é um louco ou um mentiroso. Ele encontra Sonston, a mãe das pedras, e ela ri dele, dizendo que trevos não nascem em lugares cheios de pedras. Nott vê nisso a prova final de que sua missão é inútil. Está vendo? Ele pensa, o ambiente é hostil, eu sabia que não daria certo. Sid, por sua vez, ao ouvir sobre as pedras, corre de volta para o seu pequeno jardim. Ele examina a terra que preparou e percebe que, mesmo com terra nova, ainda havia pedras escondidas no fundo. Com paciência e atenção aos detalhes, ele retira cada pedra, uma por uma. Ele entende que, às vezes, fazemos o trabalho grosso, mas negligenciamos os pequenos detalhes que podem sabotar o nosso sucesso. A excelência está nos detalhes, e a boa sorte exige que preparemos o ambiente com perfeição. A tensão aumenta na véspera do sétimo dia. Uma bruxa malvada, Morgana, tenta enganar os dois cavaleiros. Ela diz a Nott que Merlin o enganou e que o trevo nascerá no jardim do próprio Merlin. Nott, cego pela ganância e pela mentalidade de atalho, acredita imediatamente. Ele monta em seu cavalo e volta correndo para o castelo para matar Merlin e roubar a sorte. Ele quer a sorte pronta, quer tomá-la de outro. Morgana tenta o mesmo truque com Sid, dizendo que quem colher o trevo morrerá. Mas Sid, com a serenidade de quem fez o trabalho duro, não se deixa abalar. Ele sabe que criou as condições. Ele sabe que a sorte que ele está construindo não é fruto de roubo ou engano, mas de mérito. Ele confia no processo. Ele decide ficar.
E então, amanhece o sétimo dia. O Deus dos ventos, o Senhor do destino e da sorte, chega varrendo a floresta. E ele traz consigo não mas uma chuva de sementes de trevos mágicos de 4 folhas. As sementes caem por toda a parte. Elas caem sobre as cabeças dos cavaleiros que desistiram, caem sobre o chão duro onde Not pisou. Caem sobre as pedras e sobre a sombra das árvores velhas. Mas, como não encontram terra fértil, nem água, nem luz, as sementes morrem. Elas se perdem. No entanto, algumas sementes caem naquele pequeno pedaço de terra, de apenas alguns metros quadrados, que Sid preparou com tanto amor e esforço. Ali, havia terra nova, havia água, havia luz, não havia pedras. E ali, e somente ali, as sementes germinam. Sid não encontrou o trevo por acaso. Ele não teve sorte no sentido vulgar da palavra. Ele criou a boa sorte. Ele percebeu que a sorte, na forma de sementes de oportunidade, chove o tempo todo, para todos nós. O problema não é a falta de sementes, o problema é que raramente estamos preparados para recebê-las. Quando Sid retorna ao castelo, ele encontra Merlin. O mago explica a grande verdade que permeia toda essa história. A sorte do acaso é efêmera e caprichosa, mas a boa sorte, aquela que nós criamos, essa é eterna. Not falhou porque focou apenas no resultado final, na posse do objeto mágico, sem querer passar pelo processo de transformação do ambiente. Ele queria que a sorte o encontrasse. Sid teve sucesso porque focou em criar as circunstâncias. Ele não sabia se a semente cairia ali, mas ele garantiu que, se caísse, ela teria tudo para prosperar. Voltando ao banco do parque, onde a história termina, vemos Jim, o amigo que perdeu tudo, com lágrimas nos olhos. Ele finalmente compreende. Ele passou a vida comprando bilhetes de loteria, esperando que a herança durasse para sempre, culpando os concorrentes, o mercado, o governo. Ele nunca preparou a terra. Ele nunca buscou a água. Ele nunca podou os galhos velhos. Mas a beleza desta mensagem, e o que eu quero que vocês levem no coração hoje, é a resposta de Max ao amigo. Ele diz que nunca é tarde. Enquanto estivermos vivos, temos a capacidade de começar a arar o nosso terreno. Essa história nos ensina que muitas pessoas querem ter a boa sorte, mas poucas decidem ir buscá-la de verdade. E ir buscá-la não significa procurar um trevo pronto. Significa preparar as condições. Se você hoje sente que não tem sorte no amor, pergunte-se: eu preparei o terreno do meu coração? Eu removi as pedras do ressentimento? Eu trouxe a água da generosidade? Se você sente que não tem sorte nos negócios, pergunte-se: eu estou atualizando meu conhecimento, como terra nova? Eu estou resolvendo problemas reais das pessoas, como o Sid resolveu o problema do lago. Eu estou atento aos detalhes? A grande revelação de a boa sorte é que o universo não é avarento. As oportunidades chovem sobre nós constantemente, como aquelas sementes trazidas pelo vento. Elas estão caindo agora mesmo, enquanto você ouve este podcast. Talvez seja uma ideia, um contato, um convite, um livro. Mas se o seu solo estiver duro, seco e sombrio, a oportunidade baterá e morrerá. Criar boa sorte consiste unicamente em criar circunstâncias. Outro ponto fascinante que precisamos destacar é a questão da responsabilidade compartilhada. Sid não conseguiu tudo sozinho no sentido estrito, ele precisou da terra, da água, do sol. Mas ele foi o agente catalisador. Ele foi quem teve a iniciativa de conectar esses elementos. Ele não esperou que a dama do lago lhe oferecesse água, ele propôs uma solução que beneficiava a ambos. Isso nos mostra que a boa sorte muitas vezes reside na interseção entre o nosso interesse e o bem-estar dos outros. O egoísmo isola, e o isolamento é solo estéril. A generosidade conecta, e a conexão é como um rio que irriga a vida. E não podemos esquecer a importância da paciência e da fé. Sid trabalhou dia após dia, sem ver nenhum resultado imediato. Ele limpou a terra sem ver o trevo. Ele cavou o riacho sem ver o trevo. Ele podou as árvores sem ver o trevo.
Quantos de nós desistimos no terceiro ou quarto dia, achando que o esforço é inútil? A fé de Sid não era uma fé cega de que vai dar certo porque eu quero. Era uma fé baseada na lógica da natureza. Se eu criar as condições perfeitas, é inevitável que a vida aconteça. A boa sorte é, em última análise, a consequência inevitável da preparação adequada. Além disso, a atitude de nota é um espelho onde muitas vezes não gostamos de nos olhar. Quantas vezes nos pegamos reclamando que fulano tem sorte? Essa postura é confortável porque nos isenta de agir. Se o sucesso do outro é apenas sorte, então eu não preciso mudar, eu não preciso me esforçar, eu sou apenas uma vítima do acaso. Mas essa é uma armadilha mental terrível. Ao assumir que a sorte é aleatória, abrimos mão do nosso poder de influenciar a realidade. Ao aceitar a filosofia de Sid, recuperamos o controle. Dá mais trabalho? Sem dúvida. Exige suor, exige enfrentar o ceticismo dos outros. Lembrem-se de como os habitantes da floresta riam de Sid, exige constância. Mas é o único caminho para uma sorte que dura. Ao final do livro, Max diz a Jim que a própria reunião deles ali não foi acaso. Max procurou por Jim, pensou nele, manteve a amizade viva no coração. Ele criou as condições para aquele reencontro. E Jim, inspirado, decide que, mesmo aos 60 anos, ainda há tempo para limpar seu jardim e esperar novas sementes. Então, meus amigos, o convite que fica hoje é para olharmos para as nossas vidas não como uma loteria, mas como um jardim. Onde estão as pedras que precisam ser removidas? Onde falta luz? Que relacionamentos ou conhecimentos velhos, os galhos secos, precisam ser podados para que o novo possa crescer? Não esperem que o trevo mágico apareça na porta da sua casa. Peguem a pá, peguem a espada da determinação, e comecem a revolver a terra hoje mesmo. Lembrem-se, a sorte não depende de você. A boa sorte depende apenas de você. E a partir de hoje, você tem o segredo. As sementes estão caindo. Preparem o solo. Muito obrigado por estarem comigo nesta reflexão. Espero que esta história tenha tocado vocês tanto quanto me tocou, e que sirva de inspiração para que construam a própria sorte, dia após dia. Até o próximo episódio, e que a boa sorte esteja sempre com vocês, porque agora vocês sabem exatamente onde encontrá-la, nas vossas próprias mãos. Um grande abraço.